Olá, irmãos, graça e paz da paz de Cristo. Estou passando aqui para convidar os irmãos a assistirem junto comigo o panorama bíblico da carta aos Hebreus. Isso é maravilhoso, falar sobre a supremacia, o poder do nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Lá você vai encontrar maravilhas de Deus nessa revista, ok? Estou aguardando vocês. Grande abraço. Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar hoje o panorama bíblico de Hebreus, de carta aos Hebreus. E a base bíblica é Hebreus 12, de 1 a 3. E eu vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia, porque vamos ficar de Bíblia aberta para acompanhar o estudo, tá bom? Vamos lá então, Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Aleluia! Palavra maravilhosa. Vamos orar? Meu Deus, bendito, exaltado seja o teu grande e poderoso nome. Abra nossa mente, o nosso coração, Senhor, para entendermos o que tu tem a falar conosco através desta carta, neste dia amado que tu nos deu, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, o alvo da nossa lição é saber reconhecer a superioridade de Cristo e a responsabilidade que isso traz para cada um de nós cristãos. Como Cristo é superior. Desejar desfrutar cada vez mais da plenitude e da superioridade de Cristo por meio de uma vida íntegra e digna diante do nosso Senhor. E agir, demonstrar um viver que testemunhe a superioridade de Cristo na nossa vida. Sabendo valorizar o que é Cristo e o que Ele fez por nós, irmãos. Bom, dando início à introdução desse estudo, Hebreus, a carta de Hebreus, é um conjunto comparativo entre o Velho Testamento e o Testamento de Cristo, o Novo Testamento. Algumas pessoas chamam até de Levítico do Novo Testamento, o livro de Hebreus, a carta de Hebreus. A epístola é repleta de ensino sobre a doutrina da superioridade de Cristo. Nós vamos estar vendo nesta carta, irmãos, que Cristo é superior a todos e a tudo. Bom, a visão panorâmica do livro está dentro do grupo de epístolas gerais. Alguns estudiosos chamam de quinto evangelho, né? O evangelho de Cristo ressurreto, o evangelho de Cristo na glória. O autor é desconhecido. Chegaram até a cogitar alguns estudiosos de Clemente ser um dos escritores, tendo em vista que Clemente foi lá dos anos 90, 95. Com certeza, eu creio que não foi ele, porque senão teria mencionado até algumas coisas que aconteceu, por exemplo, a destruição do templo no ano 70, né, por Tito, e a carta de Hebreus não fala, não menciona nada disso. Então eu acredito mais que ela foi escrita antes da destruição do templo, né, por Tito. Bom, outros pensam em Lucas, Áquila e até apóstolo Paulo. Eu tinha uma Bíblia de 1945 e ela vinha
descrito: Carta de Paulo aos Hebreus. Se a gente pesquisar, a gente vai entender que em algumas conversas, bate-papo de Paulo com Timóteo, dá assim para entender que pode ter sido Paulo que escreveu essa carta, mas nada certo. Bom, a data provável, 64 a 68 depois de Cristo. O local também paira algumas dúvidas, né? Entre Roma ou Jerusalém. Mas em Hebreus se fala sobre o pessoal da Itália está mandando, os irmãos da Itália estão mandando lembranças, por exemplo. Então pode ser que essas cartas tenham sido escritas mesmo em Roma, né? Qual o alvo? Os cristãos judeus tinham saído do judaísmo e entrado no cristianismo. E com a perseguição de Cláudio, do imperador, eles estavam fugindo desesperados e muitos estavam querendo voltar para o judaísmo. Então, nesse ano, nessa época, os cristãos não judeus, mas os cristãos estavam sendo expulsos de Roma. O imperador tirou todos os cristãos de Roma e mandou de volta, tinha que procurar outro rumo, lá não podia ficar. E com isso, estavam enfraquecidos os irmãos. Então essa carta vai levantar os ânimos dos irmãos judeus. Essa carta foi escrita para crente judeu, para cristãos judeus. Tá legal? Bom, versículo-chave aqui, Hebreus 8, verso 6. Hebreus capítulo 8, verso 6, eu vou ler para os irmãos. 8,6 diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas muito superiores a que os profetas, ou a que Moisés, a aliança com Moisés, né, a reinado de Davi. Então, Jesus Cristo, o escritor de Hebreus, vem deixar bem claro que a supremacia de Cristo é muito superior à dos antigos, né? Bom, a gente vê na carta, em Hebreus 1, capítulo 4, né, ainda falando da doutrina, a superioridade de Cristo, a majestade. Olha só, Hebreus 1, 4, olha o que o escritor diz: tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior deles, né? Então diz assim: pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho. Então, a majestade de Cristo, bem superior aos anjos. A superioridade também da obra de Cristo, né? Você vê em Hebreus capítulo 5, verso 10, deixa claro, bem claro, que diz assim: sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, sumo sacerdote, ele é o caminho verdadeiro, né? Ele é o Deus. Então, não há mais necessidade de sacrifício, porque ele foi o sacrifício. Ele deu a vida dele por nós e ele é o nosso sumo sacerdote. Bom, superioridade da vida em Cristo, Hebreus 11, 13, vamos ler lá também, Hebreus 11 e 13. Todo o tempo, o escritor está focando na superioridade, na supremacia de Jesus. Todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram os estrangeiros e peregrinos na terra. Então, todos eles falavam, avistavam, né, a promessa, vinha de promessa, mas Jesus Cristo é o cumprimento, né, de toda essa promessa deles. Bom, Hebreus, se a gente fosse falar em Hebreus em uma sentença, diz assim: Hebreus anuncia a supremacia essa carta de Hebreus anuncia a supremacia de Jesus Cristo como rei, sacerdote e filho de Deus, como nós lemos aqui agora na carta. Bom, vamos ver o contexto. A epístola é direcionada a um grupo de hebreus convertidos que passavam por perseguição por causa da fé dele, por causa da fé.
Então, os irmãos estavam sendo perseguidos de uma maneira tremenda, terrível, e eles estavam desesperados, estavam fugindo. Então, essa carta chega no momento propício. Olha, 10, 32 e 34. 10, 32 e 34, olha o que ele fala. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insulto, tribulações, e outras ocasiões fizeram solidários com que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Irmãos, eles estavam perdendo tudo. Eles estavam perdendo tudo. Eram confiscados bens, patrimônio, mas eles não estavam nem aí. O escritor diz aqui que eles estavam muito mais preocupados com o que possuíam, que era muito superior. Como diz a palavra, ele é fiel para guardar o nosso tesouro lá no depósito até o dia final, que ele virá buscar a gente. Então os irmãos estavam perdendo tudo, e outros perdendo até a vida, estavam perdendo a vida. Com o acirramento da perseguição, muitos desertaram, muitos desistiram, muitos largaram a fé, abandonaram. E a preocupação do escritor era não apostatar da fé, esse povo não apostatar da fé. Em Hebreus 10, 25, vou ler para vocês aqui: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele deixa assim, ele aconselha, não deixem de reunirmos como igreja. Hoje existe crente desigrejado, não sei como, né? É bom que estejamos em união num momento difícil. Ele falou, diante de todos os problemas que nós estamos passando, não deixem de se reunir como igreja, né? Porque alguns estão deixando, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, né? Fortalecendo, abençoando, orando juntos. Pensavam que tinham perdido tudo ao aceitar o cristianismo, né? Altar, sacerdotes e sacrifício, mas não, eles ganharam um sumo sacerdote completo. O cristianismo é a religião da salvação, é Jesus, não há outro caminho. Isso que o escritor estava deixando claro para o povo. O escritor prova que eles só haviam perdido tipo uma sombra, uma coisa passada. Quer ver? Hebreus 8, 5. Acompanha aí, Hebreus 8, 5. Os irmãos vão ver aqui. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Modelo que foi mostrado. Deus mostrou tudo certinho a ele. É cópia, é uma gota daquilo que está preparado no céu para a gente. Da glória de Deus, fazer tudo. A adoração perfeita e perfeito é o Senhor, né? Tem supremacia. 10:1 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante o mesmo sacrifício repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então pecava, fazia sacrifício, mas até o sacerdote tinha que pedir perdão, fazer sacrifício para ele também. Então ele pedia sacrifício, ele fazia os pedidos para os irmãos da igreja, para ele também, mas depois dele veio um que é completo, foi o Cordeiro de Deus, sacrifício único. Ele não precisa ficar pedindo perdão, porque ele é Deus. Então ele é Deus, ele é superior, ele é o sumo sacerdote, ele é superior, ele está à destra de Deus sentado no trono. E ele foi o sacrifício perfeito. Os outros tinham que repetir, tinha que matar animais, mas ele foi perfeito e não precisa mais sacrifício, porque ele é o caminho. A epístola é escrita para afirmar a doutrina cristã,
a partir da lei, estimular aqueles convertidos a permanecerem ao lado de Cristo. Não desista, não desanima, não retroceda. Cristo é o caminho. Cristo é o caminho. Bom, esta epístola não apresenta o nome do escritor. Já foram sugeridos como escritores Apolo, Paulo, Barnabé, Lucas, Filipe, até Clemente de Roma, Silvano, Príscila e Áquila. Pode ter sido um desses, mas o mais próximo que tem dos estudiosos é o próprio apóstolo Paulo, né? O que chega mais próximo disso aí, mas não é provável. Bom, é provável que o autor seja da origem judaica, pois era mínimo conhecedor, era bastante conhecedor do Antigo Testamento e da cultura helenista, grega, uma vez que dominava bem o grego, escrevia bem o grego, falava bem o grego e conhecia muito bem a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Então, tudo isso aproxima muito de Paulo, né? Mas nós não podemos provar isso aí, né? Bom, Hebreus para hoje, meus irmãos, mesmo sem saber o nome do autor de Hebreus, a epístola deixa claro quanto ele se empenhava em conhecer a palavra de Deus. Ele era muito estudioso. E se vocês forem prestando atenção, ele busca lá contexto no Antigo Testamento, muitas vezes. Hebreus é carregado de Salmos, Isaías e outros, né, profetas. E às vezes a gente fica perguntando para nós mesmos, irmãos, nós estudamos a Bíblia todos os domingos, na escola dominical, mesmo virtual ou presencial. Nós ouvimos o pastor pregar e, além disso, ainda ouvimos outros pastores pregar. A gente lê a Bíblia no culto doméstico, em casa, antes de sair, fazer oração. Mas será que é o suficiente? Quanto que você tem se esforçado para isso, para conhecer mais a Deus? Quanto eu tenho me esforçado para conhecer mais a Deus? Então, essa carta aos Hebreus, isso chama a atenção da gente, como é que esse escritor era esforçado para isso, como que ele estudava, né? Bom, a superioridade de Cristo, o tema geral da epístola é a supremacia de Cristo. Todo o tempo, ele vai estar falando da superioridade de Cristo, né? Então, você lê o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, uma carta pequena, uma carta curta, né? Uma carta de 12 capítulos, mas você vê todo o tempo ele falando da supremacia de Deus, né? Bom, vamos ver aqui, superioridade da pessoa de Cristo. Cristo é superior aos profetas, né? Então vamos ver aqui, isso em sua natureza. Hebreus 1, de 1 a 3, eu já li no começo, mas eu vou repetir, que é muito importante. Hebreus capítulo 1, de 1 a 3, olha bem, irmãos. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então Deus usou muitos homens, muitos profetas, né? A gente vai ver lá os profetas maiores, os menores, né? Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Então às vezes a gente fica enfatizando muito, voltando muito, e até botando candelabro na igreja, nada contra quem bota, né? Mas buscando estrela de Davi, tudo. Olha, Deus falou nesse tempo, um tempo de bênção, apontando para Cristo. Todos os apóstolos, todos os profetas apontaram para Cristo, mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, Jesus, o sumo sacerdote, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, herdeiro de tudo, dono de tudo, e por meio de quem fez o universo. Ele é o Criador do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra, lá estava Jesus, né? Passamos o homem, nossa imagem e semelhança, lá estava Jesus, né? Ele é a palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. É o herdeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bom, Cristo é superior aos anjos. Olha bem, Hebreus 1:4. Vamos ver aqui o que ele fala. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior deles. Então a Bíblia deixa claro que não tem anjo, não se deve orar para anjo, não deve adorar anjo, porque ele é superior a todos, a todos. Hebreus 2:18 também, olha aqui o que ele fala em Hebreus 2:18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado,
ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então ele passou, ele sofreu na carne, ele sentiu como homem, 100% homem. Então ele entende a gente e é capaz de nos socorrer. Não é verdade? Bom, em sua natureza também superior, Hebreus 1, 5, 14. Vamos ver aqui, Hebreus 1, 5, 14. Hebreus capítulo 1, verso 5. Pois a qual 2 anjos Deus alguma vez disse: tu és o meu filho. Qual anjo que ele falou isso? Quando é que ele deu essa liberdade para alguém? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Lógico, né? Quando ele fala eu hoje te gerei, ele está usando aqui uma linguagem que nós sabemos que o Senhor é sempre eterno, sempre existiu, não é verdade? Ele diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Não é verdade? Então o Senhor, só o Senhor. Bom, em seu propósito, Hebreus 2, 10, 18, diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, torna-se perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto os que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Aleluia. Está o tempo todo com a gente, né? Hebreus 3, 1, 6 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixe seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, diz a palavra. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, aleluia. Essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Irmãos, precisamos nos gloriar no Senhor. As coisas são difíceis, o mundo está difícil, mas o nosso Senhor é Senhor, né? Cristo é superior no sacerdócio. Ó, 4,14, o que diz aqui? Superior no sacerdócio. Vamos ver aqui, 4. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Rasgou o véu, ele é sumo sacerdote, ele fez um sacrifício único e perfeito para a salvação do nosso povo, né? E em sua ordem de sacerdócio, Hebreus 7, vamos ver Hebreus 7, 1. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e os abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Aleluia. Cristo, o nosso sumo sacerdote. Cristo é superior no sacrifício, meus irmãos. Hebreus 9:1. Olha o que diz Hebreus 9:1. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno.
e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estava o candelabro, a mesa de pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam os vasos de ouro, contendo o maná e a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente, diz o escritor de Hebreus. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue de sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelo pecado do povo, que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador a consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bode e novilho, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas obteve eterna redenção. Aleluia! Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Senhor, santo, santo, santo. E é isso que o escritor deixa claro. Superioridade da vida em Cristo, meus irmãos, fala sobre fé, amor e esperança. Hebreus 11 diz assim, Hebreus 11, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vivemos pela fé, vivemos esperando o Senhor vir buscar, ter morada celestial eterna. Esperança por fé, não vemos nada, não é tangível, é pela fé. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus provou a sua oferta, embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte pela fé, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Deus levou para ele fé, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Aleluia! Qual tem sido o nosso testemunho, meus irmãos, para agradar ao Senhor? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que busca. Nós precisamos, pela fé, acreditar que Deus é o nosso maior recompensador. Ele pagou o preço por nós. Aleluia! Superioridade de Cristo para hoje, meus irmãos, na carta de Hebreus, a superioridade de Cristo deve nos estimular a maturidade cristã. Lendo essa carta, esses 13 capítulos, meus irmãos, isso fortalece ao crente amadurecer mais na fé, não ser mais menino, mas entender quem é Cristo na nossa vida, quem é o Cristo que a gente serve. Maturidade cristã, deixa claro o escritor de Hebreus. Desconfie cada vez mais de si mesmo e confie plenamente em Cristo. Nós não somos nada, nada. Ponha Cristo na tua vida em primeiro lugar. Divida com Cristo a tua vida. Convida Ele para estar na tua casa. Quando bater Ele na tua porta, que Cristo abra a porta com você. Quando você for entrar em uma família, for visitar, que Cristo entre contigo. Que Cristo esteja plenamente na sua vida, por onde você estiver. Né? A exortação que ele deixa aqui, o autor da carta faz pelo menos 6 exortações claras
com vista ao aperfeiçoamento dos seus leitores. Primeira exortação contra a negligência, Hebreus 2, de 1 a 4, os irmãos podem ler. Contra a desobediência, Hebreus 4, 13, 11 e 13. Contra a imaturidade cristã, Hebreus 4, 14 e 16. Os irmãos podem estar anotando, é muito importante. Contra a rejeição, Hebreus 5, 11 e 6, 20. Contra o desprezo, Hebreus 10, 19 a 39. Contra a acomodação do crente, Hebreus 12, 12 e 17. Meus irmãos, Hebreus, para a nossa vida hoje, mostra como é fundamental para a vida cristã, tanto a experiência pela fé, quanto o conhecimento pela razão. Nós somos meninos para inventar história, mas temos a palavra de Deus, a Bíblia, livro de Hebreus, carta aos Hebreus, que é uma carta rica sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe de lado nenhum aspecto desse que nós falamos, meus irmãos, nenhum. Seja firme, né? E eu queria convidar os irmãos em casa a ler Hebreus 11, 1, 12, sobre Hebreus 11, 1 e 12, 3, sobre a galeria da fé, né? Hebreus 11, 1 diz assim, eu li agora para os irmãos, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E 12, 3, ele fala assim, ó, muito bom, pensem bem, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse nem desanime. Ele já fez todo o trabalho. Sejam firmes e constantes. A famosa galeria dos heróis da fé encorajam a viver uma vida superior com Cristo. Quando a gente começa a ler de Abel, né? A gente lê Abel, a gente lê Enoque, aí a gente fica assim, né? Poxa, esses homens foram heróis. Mas não, eram homens como nós mesmos. Homens como nós mesmos. Sofreram, tinham perseguição, tentação, mas venceram, né? Venceram. E aí a gente lê, a gente vê Abel, Enoque, Noé, Abraão, a própria Sara, Isaac, Jacó, José do Egito, foi jogado lá nas masmorras, foi vendido, né? Moisés, né? Vê pessoas como Raabe, que ajudou lá o povo lá de Josué a fugir, depois faz parte da família de Cristo. Olha que maravilha, né? Sansão, Davi, profeta Samuel, eis-me aqui, Senhor, assim ele falou para ele, verdade? Homens que dedicaram a vida, meus irmãos, dedicaram a vida na presença do Senhor. Para fortalecer isso, eu convido os irmãos a ler Hebreus 12, de 1 a 3, nós já lemos aqui, né? Hebreus 12, 1, e extrai princípio para a sua vida. Faça um resumo disso para a sua vida, tomando como referência até a lista dos heróis da fé, que nós citamos. Então, leia, conheça esses heróis da fé. Aí quando você lê lá sobre Abel, quando Hebreus fala, né? Quando o escritor de Hebreus fala sobre os heróis da fé, você vai falar Abel, vai lá em Gênesis, veja quem foi Abel, veja lá quem foi ele, um homem perfeito diante do Senhor. Quando falar de Enoque, vai lá, leia sobre Enoque, sobre a vida de Enoque, você vai ver que crente, leia sobre Sansão, leia sobre Samuel, leia a vida desses homens que dedicaram, leia sobre Abraão, homens que dedicaram a vida ao Senhor e erraram, Abraão errou, mentiu. Sansão se desviou e se reconciliou no final. Abraão pecou, Salomão pecou, Davi pecou. Esses homens foram heróis, mas foram homens de carne como a gente. Só tem um sumo sacerdote fiel e verdadeiro, Senhor Jesus. Esse é perfeito. Esse é o foco, é a cruz. É nele que a gente consegue enxergar a perfeição. Só Cristo. Só Cristo. Então, estude a carta de Hebreus, irmãos, e leia os heróis da fé. Quero deixar aqui na exortação final, Hebreus 13, né, 1 a 25, ele é comprido, é grande, os irmãos leiam em casa, quando estiver fazendo a leitura da carta de Hebreus, né? Fala sobre amor fraternal constante, sejamos hospitaleiros com nossos irmãos, né? Lembrando dos que estão nas prisões, são maltratados, orar pelos irmãos. Eu estou falando dos nossos irmãos mesmo, tem irmãos desempregados, tem irmãos que são prisioneiros de uma cama, no hospital.
Irmãos, nós precisamos amar os nossos irmãos, amor fraternal constante, preocupar. Eu tenho falado com os irmãos, como é que tomar a panela? Tem irmãos nossos, irmãs, que as irmãs, que nós não podemos, homens, né, mas as irmãs, visitar lá e ver a panela, porque a gente vai orar, chega ali, dá as mãos na sala, tudo, e a panela está vazia, e o armário está vazio. O que Tiago fala? Né? A fé sem a obra é morta. Como a gente vai orar para o irmão, está necessitado para Deus abrir uma porta de emprego para o irmão, e a panela dele está vazia, a nossa está cheia, a gente não vê isso. Precisamos lembrar dos nossos irmãos, né? Precisamos honrar o nosso casamento, precisamos ser homens e mulheres que honrem o casamento, o matrimônio sagrado, honrar a esposa. Todo dia eu digo que minha esposa é linda. Todo dia eu falo, como é que está maravilhosa. Todo dia eu falo para ela, eu levanto, está lá no fogão fazendo café antes de eu ir trabalhar. Eu falo, já acordou? Maravilhosa que você está bonito, o que houve hoje? Para alegrar o coração dela, para fortalecer o nosso casamento. Conserve-se livre do amor ao dinheiro. Realmente, é muito bom ter um dinheirinho para a gente viver, mas que seja o suficiente para a gente viver. Não ter amor ao dinheiro. Você pode ter muito dinheiro. Ter muito dinheiro é bom, ter muito dinheiro. Viajar, comprar as coisas, ter as coisas em casa é bom. Mas que não ame esse dinheiro mais do que a Deus. Lembra lá do jovem de qualidade, lá que chegou para a gente, eu faço para herdar a vida eterna. Ele falou, conhece os mandamentos, isso eu sei, já desde pequenininho. Então vende tudo que tem e dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. E ele abaixou a cabeça e foi embora. Tenho certeza que Cristo não queria que ele desse dinheiro tudo dentro dos outros. Cristo queria que ele amasse o Senhor acima de tudo. Né? Mas não podemos deixar o dinheiro passar por cima disso. Lembre-se, obedeça, submeta-se à autoridade dos seus líderes. Eu fico tão triste, irmãos, quando eu vejo rebeldia. E às vezes, geralmente, a pessoa que faz rebeldia, ela se sente que está certa, que foi injustiçada, não é verdade? Mas que tenhamos o outro superior a gente sempre, sempre. Não precisa ser líder. Que o outro irmão, você sinta ele como superior a você. Isso acaba o problema. O outro irmão nosso, sempre superior a gente, tenha ele em alta, no lugar mais elevado, diz a Bíblia, do que você. E aí acabam os seus problemas. Então, ame o seu líder. O seu líder vai ser cobrado mais do que você por Jesus Cristo naquele grande dia. O pastor vai ser cobrado mais. Aqueles que lideram, diz a Bíblia, vão ser cobrados mais. Então, ajude o seu líder, ame o seu líder, seja o próximo líder. Aprenda com o seu líder, ame o seu líder. Submeta ao seu líder. Não se deixe levar pelos ensinos estranhos. A internet hoje está um perigo. Você está ouvindo alguma coisa na internet, daqui a pouco se desvia para o outro lado. Sai de Cristo. Heresia. Seguir pela Bíblia. Tenha dúvida na Bíblia, busque o líder do teu grupo. Tem dúvida na Bíblia, busque o teu pastor. Não busque em pessoas que você não conhece, qual a doutrina. Podemos ser igual a onda do mar, meu irmão, batendo um dia está de um lado, outro dia do outro. Vamos ser firme e constante, porque o dia está próximo. E vamos oferecer continuamente a Deus sacrifícios de louvor e adoração. Sempre levanta as tuas mãos, levanta mãos santas, onde você estiver. Adorar a Deus todos os dias, continuamente. O decreto lá do rei da Babilônia, de Dario, ninguém podia mais orar. E sabe o que Daniel fez? Está nem aí para decreto de Dario. Ele foi lá orar, porque ele sabia quem ele cria. Sabia. E foi jogado na cova dos leões, meus irmãos. Só tem um problema. Homem de oração. O Senhor estava com ele lá com os leões e não aconteceu nada. E sabe o que aconteceu aquilo ali? Foi decretado que todos só poderiam adorar o Deus de Daniel. Fiel. E nós, como é que estamos? Como é que a gente faz? Nossos irmãos estão morrendo na África, lá, queimados, na Eritreia, presos, assassinados, na China. E nós aqui estamos todos amedrontados com doenças. Não digo que a gente não tem que ter cuidado. Precisamos adorar ao Senhor e lembrar que nossos irmãos estão morrendo assassinados lá. E continuam adorando mesmo assim. Repartam com os outros aquilo que você tem. Conhecimento, amor e comida também, roupa que você não usa, né? Às vezes chega em casa lá com o armário superlotado de roupa e o irmão da igreja vai toda semana com a mesma calça, com a mesma camisa que não tem.
Não tem dinheiro para comprar, irmãos. Não tem dinheiro. E nós temos lá o nosso armário cheio. Pega metade dessa roupa, irmãos, bota numa bolsa e leva domingo para a igreja. Vai lá, os irmãos da igreja, as irmãs de oração, as irmãs da igreja, para ter o destino certo. Reparta com os outros, irmãos. Reparta o teu sapato, o teu chinelo, aquilo que sobra, que você não usa mais. Isso é agradável ao Senhor. Isso é agradável ao Senhor. No cristianismo, portanto, o mundo deve reconhecer a religião definitiva, Jesus. Judeus, gentios, devotos de todos os credos e filosofia, verão suas diferenças reconciliadas nessa nova mensagem que reúne em si todas as mensagens enviadas ao homem por Deus. Tudo aponta para Jesus. Assim sendo, esta epístola de Hebreus toma a forma de uma demonstração do valor absoluto do cristianismo. Nesta carta, nós encontramos 100% Jesus, o líder, o rei, o único, o sumo sacerdote, aquele que nos salvou e está na glória. Que seja adorado, que toda honra, toda glória e toda adoração seja a esse sumo sacerdote, que sempre e vive para sempre, no nome santo de Jesus. Obrigado, irmãos, você que acompanhou até o final. Continue estudando essa epístola, releia 13 capítulos apenas, agora releia com cuidado, com a maior atenção, que você vai ver as maravilhas de Deus, escrita pelo escritor de Hebreus, nesta carta maravilhosa. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar. Senhor, bendito e exaltado sempre seja o teu nome. Jesus, muito obrigado por falar conosco nesta lição, nesse estudo, nesse panorama bíblico. Nós te louvamos, impregna na minha mente, na mente dos meus irmãos e no nosso coração, para aprendermos a tua palavra e não pecar contra o Senhor. Te oro, te agradeço, no santo nome de Jesus.